Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Estamos iniciando mais um diálogo. Hoje a Érica e a Fabíola conosco aqui recebendo a Mirtz Wirman. Que saudade, hein, dona Mirtz? Sim. A câmera que a senhora há quantos anos representou o jornalismo de Ribeirão Preto, foi de opiniões e pontos de vista sensacionais, equilibrada. Mirtz, obrigado por aceitar o convite da gente. Eu que fico assim, muito honrada, né, de estar aqui conversando com pessoas tão bacanas, com amigos, né? Eu acho muito legal esse espaço aqui de conversa. Bate-papo. De bate-papo. Como é bom bater papo. Só falta o chá e a bolachinha. Só falta. Falta nada, nós estamos no Recafé, né, gente? É verdade. Nós já tomamos café, né? É verdade. Bom, eu quero que vocês vejam no segundo bloco, eu vou falar um pouco do projeto da Érica e da Mirtz, que chama Decote. Você vai ver que depois está no Facebook, Instagram, YouTube, mas aí eu vou deixar para falar um pouco no segundo bloco disso, que eu gostaria que vocês conhecessem esse projeto delas. Dona Érica, reforma da Previdência quer dizer que nós estamos aqui gravando depois da votação em primeiro turno, dos 379 a 131 votos contrários. 131. Quer dizer, se acontecer alguma coisa aí que foi depois disso, não mata a gente não xinga a gente não. Vitória maciça do Congresso. Começa por aí, dona Érica. Foi surpreendente, 379. Olha, eu acho que foi surpreendente mesmo. A gente viu um choro convulsivo, né, do presidente Rodrigo Maia, ficou emocionadíssimo, né, com a votação expressiva. Foi parabenizado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, pelo desempenho ali na Câmara Federal. E o que me pareceu, né, inclusive a própria Câmara, o Legislativo, está fazendo muita questão de parecer protagonista nessa história, né, como se mesmo toda a articulação teria ficado por conta dos deputados, né, e não do Executivo, né? Então, cada um está querendo puxar para si aí a paternidade dessa votação expressiva, né? Mirtz, nós tivemos os partidos do 100% a favor e 100% contra. Agora, a grande maioria teve dissidência. Se a orientação do líder era votar contra ou a favor, não importa, isso aí não é questão nossa, não é problema nosso, era votar contra ou a favor, houve dissidência dentro do partido, inclusive o PDT ameaçou uma deputada lá. A Tabata. É de São Paulo, né, se não me engano. A Tabata foi a deputada federal mais votada no Brasil, né? Mas é de São Paulo? De São Paulo, é aquela menina de 25 anos que veio do movimento, me fugiu o nome agora. Ela estudou fora, veio para o Brasil trazendo uma série de projetos, né, para engajar o jovem. Para engajamento dos jovens. E a galera caiu de pau em cima dela nas redes sociais. Isso. E teve a turma que acolheu ela de braços abertos. Eu já vi hoje no Twitter. Se o PDT não te quer, nós queremos você. Nós queremos. Não, a Tabata é um fenômeno, né? Mas onde eu queria chegar, Mirtz? A gente é do tempo, né, que a gente cansou de ver o MDB, PMDB decidir pelo que ia rolar. Exato. Né? O MDB votou 100% a favor, foi um dos partidos fechados, votou a favor. Mas é interessante um partido como o PDT, que é contrário ao governo, de repente você tem 1 ou 2 deputados, PP, PL, todos eles que, se eu estiver falando o nome errado, me desculpa, tiveram orientação de líder, sempre teve dissidência. É a opinião do deputado agora que está valendo, não é mais o partido, panelinha. A panelinha, né? Eu acho que esse é um momento assim, muito especial, que tem vários significados, né? O partido é importante, mas é um momento também de protagonismo
né, como a Érica falou, do político em si, né? Cada um quer um pedacinho dessa história, porque é muito importante para o Brasil hoje fazer as reformas necessárias, né? E a Câmara, ela tomou para si essa tarefa, ela discutiu, continua discutindo hoje, né? É um assunto que vai até setembro, né, quando terminar a votação no Senado. Então, o partido ele deixa de ser tão relevante, tão protagonista, e passa a valer mais a opinião daquele parlamentar, né? Porque é um assunto que envolve a nação, né? Envolve a opinião pública, envolve a imprensa, envolve a economia, envolve tudo. Está todo mundo em cima desse projeto para dar um gás aí na economia, para ver se a gente sai desse momento tão difícil. Com relação à política, hoje as pessoas trabalham, cada um tem o seu eleitorado, cada um tem o seu nicho, né? Então, vale para esse nicho, para os eleitores daquela pessoa, vale muito mais a opinião dele, a atuação dele, do que uma premissa do partido ao qual ele pertence. Tanto que as pessoas mudam muito de partido, mas aquela pessoa ela tem que ter uma coerência com ela mesma. O que caracteriza descaradamente que nós votamos no cidadão e não no partido. Exatamente. No Brasil isso está acontecendo com muita força. Eu estava procurando aqui, é claro, isso aqui é um recurso que a gente tem que usar a todo momento. Sim. Não é? A Tabata, ela teve uma votação super expressiva, quase 270 mil votos, né? E ela é formada em ciências políticas e astrofísica por Harvard, tem 25 ou 26 anos, e já estão dizendo por aí que é uma provável candidata ao governo do estado de São Paulo. Então ela tem assim uma projeção astrofísica mesmo. Briga com tubarões, né, Mirtê? Exato, os tubarões. E ela é da bancada que nesse defende. mar aí, nessa água aí. Na bancada, ela defende ali os direitos dos professores, inclusive na Previdência, né, quanto à Previdência. Alguns benefícios a mais para os professores. Ô, Fabíola, e demais. Começou o ano, houve muito bate-boca do Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Mas bateram boca, assim, eu falei, eu não namoro mais você, nunca mais, assim, eu falei, se é comigo, eu rompia o nível de bate-boca que eles chegaram. Eu me lembro que teve uma manifestação no Rio de Janeiro, eu não lembro quando foi a manifestação no Rio de Janeiro do povo aí, Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre, MBL, e que meteram o inflável do Rodrigo Maia no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral dele. Eu não sei se é coincidência ou não, mas a partir daquele momento ele mudou. Depois daquele movimento lá no Rio de Janeiro, que o inflável dele foi para a rua, que ele viu que ele ia estar na boca do povo, mudou o comportamento dele e eu tenho certeza que se ele não é o responsável, mas mais da metade da responsabilidade da aprovação da Previdência se deve a ele, desse primeiro turno. Nós estamos vivendo tempos diferentes, que esse bombardeio que o pessoal recebe pela internet, ele tem feito muita diferença. Antigamente tinha notícias nos jornais, daqui a pouco abafa o caso. Agora a coisa rende, ela chega pelo WhatsApp, ela chega pelo Twitter, ela chega pelo Facebook, ela chega pelo Instagram e o pau tora. Então, os caras... Exato. Você fica 7 horas acompanhando aquela sessão pela TV. Exatamente. Até a Vênus Platinada, ela não sabe o que é. Que é isso? Até a Vênus Platinada está se dando ao luxo de interromper a programação. Que coisa, para né? transmitir um bate-boca, um incêndio de pneu na rua ou Mas qualquer os veículos coisa de comunicação se posicionaram firmemente. Nós vimos a Jovem Pan, por exemplo, né? Pró-reforma da Previdência, né? A Jovem Pan foi a primeira pioneira. Desde a origem que abraçou a causa. Exatamente. O que é legítimo, eu acho extremamente legítimo. Você vê os veículos de comunicação, a grande mídia norte-americana, por exemplo, independentemente da opinião do jornalista que escreve, do editorialista, o veículo se posiciona pró-Obama, contra Obama. De qualquer maneira, é legítimo isso, né? Não é...
E é melhor, né? É importante para você importante. saber, nossa, tal pessoa, esse veículo está falando dessa forma, mas ele pensa dessa forma. Deixa eu ver o outro veículo, né, para ver o que ele está falando. E aí eu vou ter a minha opinião, eu vou formar a minha opinião. E não, sabe, é até uma blindagem contra as publicações em redes sociais, né? As fake news, né? Eu vou ter a minha opinião consultando várias fontes confiáveis e é bom que essa fonte se posicione, como você falou, né? Mas, ô Mirtz, Eric e Fabiola, e estados e municípios? O que está acontecendo? Eleição, né, meu caro? Eu ainda acho que isso vai ser revisto no Senado. Eu ainda acho que isso vai ser revisto no Senado. Mas era fundamental, não é? Que então, entrassem. mas o que rola? Se vão lá para Brasília 20 governadores apoiando a reforma da Previdência, quer dizer, para mim é a maioria. Eu acho que tem 27 estados, 26 e o Distrito Federal. Ou 27 o Distrito Federal. 26? Bom, enfim. A grande maioria quer. Por que os deputados não quiseram? Vocês sabem me dizer por que os deputados não quiseram? Claro, 2020. O quê? Eleições municipais. Mas o povo está apoiando a reforma. Esse povo, eu acho que vai doer muito mais o ônus do ano que vem da eleitoral, aquela campanha que você começa a atirar no adversário, né? Ah, Mirtz não votou pela reforma da Previdência, com a aprovação do povo. Eu acho que isso vai pesar muito mais. Pode ser. Do que qualquer outra coisa Mas nesse vai sentido. dar orientação também, tipo, que nem essa Tabata. Se de um lado o pessoal que estava pró-reforma aplaudiu e abraçou, a galera que estava ali dando tiro contra resolveu massacrar ela. Então esse capital eleitoral aí existe, desse pessoal que é do contra. Quem está de olho no pessoal do contra tentou dançar a música deles. Ao né? mesmo tempo que a gente vê positivamente os deputados entendendo a situação, mudou, tem que mudar, etc, etc. Eu fico imaginando, são cerca de 5.500 municípios no Brasil. Sim. Você já pensou 5.500 prefeitos negociando com 5.500 câmaras de vereadores uma reforma de previdência municipal? É inviável, né? Mas eu vejo assim como uma vitória por partes, né? Nesse primeiro turno houve uma votação, agora a Câmara está analisando, né, algumas emendas ali e a segunda votação deve acontecer até o sábado, depois vai para o Senado. Eu acho que nesse meio tempo os estados e municípios entram, né? É a previsão de algumas pessoas. Eu acho, minha modestíssima opinião, vai do jeito que está para o Senado. O Senado inclui como destaque. Sim. Só o destaque tem que voltar para a Câmara, não o grosso do negócio. Volta o destaque, aí o deputado vai aprovar, porque vai falar, não, foi o Senado que fez isso. Como é a situação dos militares, não é? Dos bombeiros também, que ficou ainda para discutir nesta quinta-feira. Exato. Né? Os professores. Professores. Né? Os professores, eles fizeram o lobby e não conseguiram, hein? Será que ainda vão conseguir? Não conseguiram, não acredito. acredito. Que eles devem... Mas os policiais militares parece que baixou, né? De 55 anos para 53 anos, mas eles teriam que pagar um pedágio de 2 anos, caso estejam se aproximando da aposentadoria. Isso. Então, na verdade, bate no 55 de qualquer maneira, né? Na prática não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Agora eu queria falar um pouquinho, a gente não falou nesse programa aqui zero do Sérgio Moro. Falamos zero do Telegram, Intercept Brasil, Greenwald. Popularmente conhecido como Verdevaldo nas redes sociais. Mas por que Verdevaldo? Greenwald. Verdevaldo. Desculpa. Gente, foi a melhor coisa do ano. Eu já chorei. O brasileiro não conhece limites. Verdevaldo. Principalmente pro bom humor. Mirtz, pelo que eu transito aí, nos bastidores aí da justiça, nada do que foi revelado até agora é diferente do que de fato acontece em qualquer vara da justiça brasileira, seja federal, estadual, municipal, criminal, civil, federal, criminal, etc, etc, etc. Eu mesmo tive a oportunidade de ir a Brasília e tive uma pequena reunião com o ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, no intervalo de uma sessão do Supremo. E no tal do Salão Branco tem 11 boxes para que cada um dos ministros receba agendado partes ou situações para serem discutidas. Não é que o juiz está orientando, né? Ele pode estar esclarecendo. Sim. E dizem que isso é comum. O que você viu nisso tudo aí de tão estrondoso? E se a lei diz o contrário, ok, mas tem que ser para todo mundo, né? Sim, a lei tem que ser para todo mundo. Na prática, como você falou, né, que você presenciou, né, essa possibilidade de conversa e tal. A gente vive num momento de invasão total de privacidades, né? Então, até que se prove isso ou aquilo, né, nós temos que ter alguns cuidados, lógico, e vamos apurar. Eu acho que o principal caminho é apurar, tanto de um lado quanto do outro, né? Hoje em dia é muito fácil jogar pedras, né? Eu tenho informações de que já estão pertinho do mandante. Sim. Eu tenho informações que estão pertinho do mandante. Só isso. Agora, eu acho que a gente vive... Né? Porque senão abriu as portas. Tipo, a partir do momento que aceitarem essa invasão como legítima, liberou, vai ser vai abrir a porta do inferno para a próxima eleição. Mas essa legitimidade já vem vindo, né, gente? Vem vindo essas escutas, né? Vazamento de conversa com o presidente. Quer dizer, eu acho que nós vivemos dois mundos no Brasil. Né? Aquele que seria o ideal, em termos de justiça, do legislativo, do executivo, do judiciário, e aquilo que é real, né? Gente, eu não vou usar o nome aqui porque é um nome feio, mas nós vivemos numa zona do meretrício. Alexa, que é aquela secretária da Amazon e que tem aquela caixinha de som, um senador americano, semana passada, desconfiou que as brincadeiras que ele fazia com a Alexa dele ficavam arquivadas. E ele fez um requerimento do Senado americano para a Amazon. Queria saber se ficava gravado. E a Amazon prontamente respondeu, sim, elas ficam arquivadas. Se você brincar com a Alexa, eu quero saber se cachorro veste smoking, está lá arquivada. Está lá arquivado. Em algum momento aquilo será usado ou contra ou a favor de você, conforme a situação, conforme quem acessou essa nuvem com informações. Ô, Fabiola, quer dizer então que não dá para esconder atrás da mesa mais? A Siri da Apple. Já ia falar dela agora. Quem nunca
conversou alguma coisa entre amigos, depois abriu o celular e falou: eu estava falando disso agora, que coincidência. Não. Exatamente. Hello, Google. Qual a temperatura em Roma? Tá lá gravada. Aí vem aquela seleção de hotéis para você se hospedar em Roma, né? Aliás, isso rendia um programa, hein? Falar sobre essa seleção que o algoritmo faz para poder fazer essas Depois entregas. que você terminar seu curso no Facebook, nós fazemos. Você termina seu curso primeiro. Exato, não vem com esse papo segunda-feira, dia seu, 15, não. eu tô lá. Outra coisa também, o governo brasileiro pediu para a Apple, isso o governo brasileiro, com autorização da Justiça, cerca de 400 informações de 5 mil celulares da Apple oficialmente no segundo semestre do ano passado. Pra você ter uma noção. Então, não dá para esconder mais dentro do armário, embaixo da cama, vai esconder em outro lugar. Que bom, pelo menos é uma era de autenticidade, não é? Né? Tudo Não que eu falo, falaram, disseram, tudo que assim, eu falo aqui é a com prova. você tá aqui, Exatamente. né? Tá aprovado, eu posso dizer para você também. Quem sabe a gente não está adentrando a uma era da transparência? Não seria mais legal? coerente, né? Mais coerente é um Porque- desafio para o próprio ser humano, né? Porque o Exato. ser humano é um poço de hipocrisia, né? A gente Tem que pode entender que combinar, ele né? está sendo Eu tenho uma vigiado imagem mesmo. pública, eu falo de um jeito, e aqui na minha intimidade eu faço outra coisa. Outra coisa. Ô, Mirth, será que a época do... Eu vou chamar de coronelismo e carteirada. Porque será que isso está acabando? O coronelismo e a cartelada? Porque antes o coronel chegava e falava: apaga isso aí, some isso aqui, não entra esse papel. Sumia documentos de fórum. Sim. De processos, sumiam de fóruns. Quantos casos não aconteceram? Acabou isso? Será que está acabando a carteirada, o coronelismo, a transparência? Você percebe como some um documento de um fórum há 50 anos e aí, de repente, um juiz hoje conversa com um promotor? É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Quer dizer, é uma prática que a justiça brasileira faz. É isso que eu falei. Incrível, é incrível. Deveria fazer? Não, né, não gente? pode. Não, É o caso da prisão em segunda instância. Está lá na lei que não pode prender em segunda instância. Está lá na lei. É lei. Eu estou adorando essa história de prisão em segunda instância. A minha questão pessoal não tem nada a ver com a lei, com o que está escrito. Mudem a lei se querem fazer um negócio desse. Sim, exatamente, porque é uma regra para todos, né? Em todas as situações. Agora, os caras querem fazer aditivos e remendos na legislação. Não funciona Não assim. dá, né? Não tem jeito. Eu quero falar do decote. Eu prometi que eu ia falar do decote. Ai, que bom. Como é que é o endereço do decote? Fala para mim. Canal Decote. Canal Decote No YouTube. No YouTube. Isso. Então, Bruno, coloca aí pra gente Canal Decote no YouTube, a marquinha do YouTube aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estava, um pouco que eu conversei com a Érica, hoje eu conversei um trisquinho com a Mirth, surgiu uma ideia de um produto de duas competentíssimas jornalistas. Muito obrigada. Oferecendo uma coisa de qualidade na internet. E eu já questionei com a Mirth. Falei: Mirth, não vai ter audiência, porque a audiência que funciona é desgraça. Eu falei: é como o meu programa. Não vai ter audiência até certo ponto, né? Olha, a gente hoje tem a oportunidade, nós estamos falando com a rainha da internet aqui, pelo menos, não, e a gente sabe disso, né? Tem a sócia do Mark Zuckerberg. Pois tem quase 300 mil seguidores aí na internet. É isso, né, Fabiola? Parabéns, querida. A gente sabe que é um espaço onde a gente pode circular como quer, né? Só que você tem que tomar cuidado, certo? E nós somos de uma época do jornalismo, né, Mirth? Sim. Onde o sangue, a sirene da polícia, não tinha assim, não despertava tanto interesse, né, na população. Hoje a população quer ouvir isso, quer ver isso, mas nós não podemos desprezar as pessoas que querem um bom papo. Olha o que você faz, né, no seu programa. Não dá para dispensar uma conversa atualizar questões de público, sem nada. E aí a gente juntou com um pessoal maravilhoso. Nós temos o Thor, Crespi, Amêndola, que é um baita Você mandou o abraço do Márcio? Mandei. Que é um baita de um fotógrafo, um diretor de cena maravilhoso. Faz uma luz que pouquíssimas pessoas sabem, né? Pouco a gente sabe valorizar, né? Não, a luz, a nossa acha luz lá, lindo, né? A nossa luz é uma luz especial, né, Mirth? É muito Sim, bonita, é muito muito lindo. rica.
É muito detalhe, muito detalhe, muito né? detalhe. E esses detalhes valorizam. Temos um editor maravilhoso, a gente está trabalhando com o Leandro da XP Filmes, o Xuxa, e o Igor, que é um editor maravilhoso. E são pessoas, nós estamos doando o nosso tempo de trabalho. Nós estamos doando para fazer isso. Mas fala um pouquinho de conteúdo, né? Vocês já têm 5 ou 6 programas lá no canal. Sim. Os temas, como é que são? Os temas são assuntos... Nós somos 2 jornalistas de experiências, 2 mulheres, e são os temas que podem agradar. É uma revista eletrônica. É uma revista eletrônica. É como nós vamos abordar determinados temas. É um tempo curtinho, né? Por enquanto nós estamos fazendo com menos de 10 minutos. Né? Ninguém assiste mais do que isso, né? Tá provado que a média nossa é de 6, 7 minutos por entrevista. O nosso ambiente hoje é exclusivo no YouTube, né? E o propósito é construir uma audiência bacana, que gosta, como a Érica falou, é uma atualização de assuntos com pessoas bacanas, né? Tem muita coisa nova acontecendo, muita coisa... E sair daquele factual, né? Sim. E sair numa conversa mais... Vamos pensar sobre isso, né? Que está acontecendo. Vamos pensar de uma forma... diferente. Né? Fizemos programas muito bacanas, assim, com muita visualização. Você me mandou já. Ontem ou anteontem o link. Qual que era o tema? Educação? Foi o último programa que foi postado essa semana, uma entrevista da Mirtes com o Bruno Andrade, que é um menino genial, né? O Bruno é genial, inclusive ele fala muito aqui para o Sistema SEB, para o Instituto SEB, dá muita palestra aqui. Ele é professor de exatas e ele fala do uso disso aqui, do bom uso e do mau uso, né? Só que ele fala muito simples, né? Ele fala, nossa, sou eu. Então as pessoas se identificam. Tem muita gente adoecendo por conta disso aqui, né? É uma dependência praticamente química, né? E emocional. Físico e emocional, não é? Então, pois é. Mas aí tem que ter o bom uso. A gente tem um programa maravilhoso sobre racismo, temos um programa maravilhoso com um garoto que é trans, homem, que é campeão brasileiro de... o fisiculturismo, né? Ele faz exercício físico, sabe? Então são programas assim. E cada um que é entrevistado tem a sua trupe, a sua turma, e aí o pessoal compartilha, é muito gostoso ver isso, né? Não é? Por que o nome do projeto? Decote é um nome que eu tenho comigo, eu acho, e é um desafio, né? Decote, ele pode ser usado de várias maneiras, né? Então o subtítulo do decote é nem ousado e nem pudico, do tamanho da sua inteligência. Então, é uma provocação. Essa ideia do programa é da Érica, né? E somos amigas. E não é? Que bom, não é? Que bom tê-la como amiga. Você sabe... Um dia nos cruzamos, vamos fazer? Vamos, eu acho que está na hora, sabe, da gente fazer. É um momento legal na nossa vida, na nossa carreira. E a gente está aprendendo também, né? Estamos aprendendo. É um desafio, né? Claro, estamos construindo. Olha, desculpa até te interromper, Mirtes, mas você lembra do jornal A Cidade? Sim. Página 3 do jornal A Cidade tinha fatos policiais, em cima à direita. É verdade, uma coluna. Isso. Era um quadradinho, menos de 1/4 de página, e as notícias ali eram roubo do TKR na rua tal, número tal. Casa foi roubada, bicicleta, não sei da onde, etc e tal. Ou seja, o sensacionalismo se resumia a menos de 1/4 de página. Exatamente. Depois você tinha lá as notícias, a informação, o prefeito, o que acontecia na época, a Câmara dos Vereadores, enfim, todo o conteúdo, esporte, era forte o esporte naquela época, de Ribeirão Preto, etc. Tal. E hoje você vê, é o contrário. Se tiver essa coluninha falando de coisas positivas, de coisas de cultura, esclarecedoras, é muito dentro de um veículo de comunicação. Infelizmente, as notícias hoje, elas devem ter uma audiência, devem chamar a atenção da população, devem ser manchete, né? Mas existem várias experiências, que é o que a gente tenta abordar
no Decote, né? De pessoas muito bacanas, que fazem trabalhos maravilhosos, que engrandecem a vida das pessoas que elas atingem. E eu acho que isso é o foco do nosso... É o propósito da nossa revista, né? O canal Decote é a resistência ao que acontece hoje em dia. É diferente. É um espaço legal para trabalhar. Exato. Chegamos no final do programa. Muito obrigado, Mirtz. Obrigada, muito obrigada. Eu gostei tanto que você vai ser convocada mais vezes para participar disso aqui. Olha, honra trabalhar com você, com a Érica. E o Recafé já falou no começo e no fim, não quero que puxe o saco da Renata. Semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.